Joia. Então, boa tarde a todos, em especial em nome do doutor Nazareno, que fez esse convite, e eu estava falando há pouco, como é especial estar falando desse trabalho que nós faremos agora em abril deste ano, 4 anos, que iniciamos e estamos realizando, né? Eu não consigo ver muito bem, a minha tela está pequenininha, né? Quais são as pessoas que já chegaram, mas enfim. Estou vendo aqui o doutor Josione, né, que é neurofisiologista do centro, a, a doutora Maria André, a gente já né, nos apresentamos há pouco, e a neuropsicóloga também, que já conversamos há pouco, né, nos apresentamos, mas eu vou seguir aqui, trazendo um pouco dessa experiência. Nós teremos, né, 1 hora, vou tentar fazer pelo menos em 45 minutos para ter um tempo para discussão, embora tenha buscado assim de trazer muitas informações para contemplar, de fato, o que a gente vem desempenhando até agora. Então, eu vou iniciar, né, o título dessa apresentação ficou como protocolo de atuação do neuropsicólogo na neurocirurgia acordada. Esse protocolo, ele é de fato uma atividade que a gente desempenha, mas que ainda não houve a publicação, né? A gente está trabalhando nisso, de publicar esse trabalho que a gente já, enfim, tenta aprimorar a cada dia. Okay. Então, falando um pouco, assim, do meu percurso, né, acadêmico, a minha formação é psicóloga, eu terminei na Universidade de Fortaleza, aqui, né, no Ceará, aqui em Fortaleza, a Unifor. Eu fiz a residência de neurologia e neurocirurgia pela Escola de Saúde Pública e pelo Hospital Geral de Fortaleza. A residência me dá o título de especialista em saúde, fiz a especialização em neuropsicologia e psicodiagnóstico. Atualmente trabalho na neurocirurgia do HGF. Atualmente eu estou exclusivamente na neurocirurgia acordada, né? Não estou mais nas atividades de enfermaria, e também sou psicóloga do município de Fortaleza pelo Centro de Atenção Psicossocial, né? Trabalho no CAPS aqui em Fortaleza. E aí a gente vai começar aqui trazendo um conceito básico, revisitando os conceitos básicos, né? Embora nós somos um público heterogêneo, multidisciplinar, isso é muito bacana de estar participando, né? Fazendo esse tipo de reunião. E aí, para dar uma alinhada, a gente vai só trazer esse conceito de neuropsicologia, que é um ramo da psicologia que faz uma interação, uma interface, uma ligação do sistema nervoso central com alterações do comportamento, das emoções, de funções cognitivas. Essa definição de neuropsicologia que eu coloquei é do Alexander Luria, né, que ele é considerado o pai da neuropsicologia, e eu até trago uma brincadeira sobre isso no próximo slide, mas ele dizia que o trabalho dele era uma busca pela abordagem objetiva do comportamento. E aí a gente traz aqui um pouquinho do pai da neuropsicologia. Eu gosto muito de conhecer a história dessas pessoas que têm, né, uma grande relevância na neurociência, e eu achei um monte de pai na neuropsicologia, eu achei isso bem interessante, porque nós, neuropsicólogos, sabemos que o referencial de difusor, digamos assim, da neuropsicologia é o Luria, né? Ele a partir das pessoas vindas da Segunda Guerra Mundial, né, os egressos, com lesões cerebrais, ele começa a constatar uma série de alterações e construir testes para avaliar essas funções, né? Ele é o criador das áreas dos sistemas cerebrais, as unidades funcionais. Ele também lança os primeiros protocolos de reabilitação, traz os conceitos de neuroplasticidade e também é o inventor do primeiro detector de mentiras. Né? Alguma curiosidade sobre o Alexander Luria. Aqui, então, ele é o mais conhecido, ele é o neuropsicólogo mais influente do século XX. Quando a gente vai pesquisar, a gente encontra também Donald Old Ebel. O Donald, ele foi um dos primeiros, na verdade, o registro que tem de neuropsicólogo dentro do centro cirúrgico foi com o Webb,
Ele também, lá nas bibliografias dele, está dizendo que é o psicólogo mais influente do século XX, então a gente considera aí os dois. E aí ele também traz as bases da psicofisiologia, fisiologia do comportamento. E eu coloquei aqui ainda do lado esquerdo, né, o William Osler. Embora ele é médico, né, ele, se eu não me engano, ele é neurologista, mas enfim, ele trouxe o termo neuropsicologia pela primeira vez, né, em 1913, numa conferência nesse centro de estudos de medicina, muito conhecido. Inclusive ele foi uma das pessoas que fundaram esse curso. Perdão, esse centro, Johns Hopkins Hospital, nos Estados Unidos. Então, assim, quando ele trouxe o termo neuropsicologia em 1913, o Webb ainda era uma criança, né? O Luria também. Então, essas pessoas são personalidades influentes na nossa área. A importância da neuropsicologia na avaliação de pacientes com tumores cerebrais. Então, a neuropsicologia, como ela faz, a avaliação neuropsicológica possibilita monitorar o crescimento desse tumor, né, como a repercussão dele no cérebro. A avaliação, ela vai trazer o funcionamento da cognição, ela também vai mostrar os aspectos que estão prejudicados, né, como também os que estão preservados, e aí ele aponta para a qualidade de vida desse sujeito, possibilita também, aponta assim, à medida que você acompanha os aspectos neuropsicológicos, você observa se essa pessoa está tendo uma redução das suas atividades devido a comprometimentos cognitivos, e isso causa impacto na qualidade de vida. Ela possibilita também ser um indicador precoce de progressão da doença. Hoje, a gente tem, à medida que a gente vai avaliando, esse paciente tem piora nos déficits neuropsicológicos, a gente já sinaliza ao neurocirurgião da equipe, que é o Dr. Lucas Averne, e verifica como é que está os outros indicadores, né, de progressão dessa doença, as imagens, enfim, outros testes que ele... Então, os exames neuropsicológicos, ele mostra que existe algo, digamos assim, que já está acontecendo devido ao crescimento da lesão. Prognóstico significativo, então, quanto mais déficit, quanto mais prejudicado está essa função, pior é um prognóstico. Mas tem detalhes sobre isso que a gente vai discutir mais na frente, né? Que muitos pacientes, né, só trazendo um detalhe, muitos pacientes após a neurocirurgia já apresentam melhora das funções a curto prazo, mais ou menos depois de 3 meses, ele já tem uma melhora das funções, inclusive muito melhor do que ele vinha antes do procedimento. Então, como eu falei, ela vai monitorar os déficits que não são identificados pelo exame neurológico, ou seja, o exame neurológico clínico, ele não consegue detectar déficits sutis de funções cognitivas. Inclusive, o mini exame do estado mental, um minimento, né, um rastreio, ele também, por vezes, o paciente tem uma pontuação máxima 30, e quando a gente aplica os testes, ele tem uma série de dificuldades. Então, ele também não consegue identificar ou já apontar se esse paciente tem alguma perda. Gabriela, você me dá um minutinho só para eu mutar o telefone de todos, porque tem gente com o telefone ligado, aberto. Tá tudo bem. Certo? Agora tente de novo, Gabriela. O seu está mutado também? Então, deixa eu abrir você agora, só um minutinho. Ok, agora, né? Isso. Então, assim, esse aqui foi um artigo que a gente, né, ver já a atuação do neuropsicólogo, é uma revista que relaciona a cirurgia de tumor insular, né, em 1990, no hospital em Zurique, ele já aponta as perdas cognitivas, né, uma avaliação, um acompanhamento neuropsicológico desse paciente que está sendo acompanhado. Ou seja, já há bastante tempo, bem como uma medida de monitoramento desse paciente. Neuropsicologia e gliomas, né? Por que é tão importante na abordagem com esse tipo de tumor cerebral um acompanhamento neuropsicológico?
Os gliomas, eu não vou dar, assim, a minha pretensão é mesmo só de esclarecer que ela é uma doença, é um tipo de tumor com características infiltrativas de crescimento lento. Ou seja, uma pessoa que descobre esse tipo de tumor, hoje, é provável que ele já tenha há muitos e muitos anos. Como o cérebro ele é muito, digamos, ele vai arranjar formas de se reorganizar, a neuroplasticidade vai impedir que logo na apresentação inicial do tumor exista já algum tipo de manifestação, alguma alteração que vai permitir identificar que tem algum problema. Então, assim, nesse tipo de lesão, a neuropsicologia ela entra, porque normalmente, né, com muita frequência, pacientes que sofrem com lesão cerebral, né, de tumor, como exemplo, glioma, têm déficits cognitivos, mesmo, digamos, que não sejam perceptíveis. Então, a gente traz esse artigo do Dr. Augusto Dufour, que ele coloca pacientes com uma descoberta incidental, né, de glioma, tem déficit neuropsicológico. Nesse artigo, ele identificou que 60% desses pacientes tinham algum tipo de alteração, seja em função executiva, memória de trabalho e distúrbios atencionais. Então, nesse contexto ainda de tumores, são vários são diversos os fatores que vão provocar algum tipo de dano nas funções cognitivas, né? Nós temos como exemplo a própria lesão, como eu disse, é um tipo de célula que vai crescendo, infiltrando. O tratamento neurocirúrgico também pode provocar déficits. Os tratamentos coadjuvantes, como químio e radioterapia. As próprias drogas, como os anticonvulsivantes. As crises convulsivas e os transtornos associados. Depressão, ansiedade, pode causar prejuízo nas funções cognitivas. E aí vem a neurocirurgia com o paciente acordado, né? Tentando reduzir esses déficits provocados pela lesão. A neurocirurgia, com o paciente acordado, ela é a técnica padrão ouro para identificar estruturas eloquentes. Tem-se como método confiável neurologia, devido, aponta aqui já colocando aqui embaixo, devido em tempo real você identificar os déficits funcionais apresentados a partir da estimulação, reduz a taxa de morbidade, aumenta o tempo de sobrevida, né, no caso sem morbidade, sem sequelas definitivas, aumenta o percentual de ressecção e também ele pode manter ou até mesmo melhorar a qualidade de vida desse paciente à medida que, com a ressecção ampla, você vai aumentar o tempo de vida e você vai também poder, digamos, recuperar funções que poderiam estar prejudicadas pela presença do tumor. O monitoramento cerebral, né, o mapeamento e monitoramento cerebral, eu trouxe aqui alguns personagens que eu vi, né, ao longo dessa revisão da história da neurocirurgia acordado com monitoramento cerebral, e aí eu trago aqui algumas figuras, né, alguns personagens que são realmente muito conhecidos, eu vou puxar aqui a minha telinha. E aí ele coloca que iniciado há mais de 120 anos por Victor Osley, eu não identifiquei na verdade eu não peguei a imagem dele, mas esse neurocirurgião, ele iniciava a partir das cirurgias de epilepsia, 120 anos se for considerar neurocirurgia com paciente acordado, monitoramento com seres humanos. Porque a gente viu que antes mesmo já fazia estimulação com cachorro e com macacos, enfim, com animais. Mas por volta há mais ou menos esse tempo, ele começa com a monitoramento em cirurgia de epilepsia. Penfield popularizou essa técnica, essas marcações de início a 120 anos, foi popularizado por Penfield, foi um artigo que eu vi, depois eu posso passar a referência.
E aí Penfield foi o primeiro neurocirurgião que trouxe uma pessoa, que não médico, digamos assim, para conversar com esse paciente enquanto ele fazia estimulação cerebral, como eu falei há pouco, que foi o Donald Old Ebb. Coloquei o Donald Ebb e a Brenda Milner, eles não são neurocirurgiões, eles não são médicos, eles são psicólogos, mas para retratar no momento no marco do monitoramento cerebral, porque junto com o Penfield eles começaram esse trabalho de acompanhamento neuropsicológico e estimulação ou a observação intraoperatória manifestada, apresentada a partir da estimulação. E aí a gente vai seguir. E assim, embora seja um método simples, né, um procedimento de baixo custo, ela demanda alta colaboração do paciente e algumas pessoas serão incapazes de suportar. Devido a isso, a gente vai discutir agora os critérios para eleger um paciente para submeter-se à neurocirurgia acordada. Esse artigo, ele mostra que a seleção inadequada de pacientes pode aumentar o risco de falha dentro do centro cirúrgico. Nós vamos dizer quais seriam essas falhas. Então, por isso, a importância de você garantir o procedimento seguro, como a gente falou há pouco, a partir da seleção adequada desse paciente. Esse é o artigo que eu usei para... Ele traz esses 3 pontos: integridade emocional, condição física e as condições cognitivas. Como eu estou fazendo uma interlocução, né, juntando referência bibliográfica e a minha experiência no hospital, eu coloquei com asterisco o que não estava no artigo, mas é o que nós observamos nos nossos pacientes. Eu botei aqui embaixo uma legendazinha como critério local. O que não está com o asterisco é porque foi uma referência trazida por este artigo. Então, é esperado uma motivação alta, uma pessoa que tenha resiliência em situações adversas, que mostra, para isso a gente avalia a partir de como ela apresenta-se, a partir do momento que ela tem a informação de que ela precisa fazer essa cirurgia, como é que ela se mostra frente a isso, ela se mostra amedrontada, insegura, otimista, enfrentativa, certo? A gente pega experiências de vida, como é que foi em alguma situação difícil, passou por um assalto, como foi que você reagiu, capacidade de dor, a gente também tenta pesquisar como é que é a capacidade, a tolerância dessa pessoa para sentir dor ou situação de medo. O autocontrole, né? A gente vai, assim, nós vamos fazendo perguntas e nós, no caso eu, né? Eu vou conversando como uma entrevista, como um papo mesmo, entre aspas, para ser o menos ansiogênico possível, e já observando esses pontos. A pessoa ela não vai saber que ela está sendo ali avaliada se ela tem uma capacidade emocional para lidar com isso. Fatores de exclusão, desordens psiquiátricas limitantes, pessoa extremamente ansiosa, pessoa que diz que qualquer coisa, chora, se desespera, que esteja acometida de um episódio depressivo grave, pessoas com outros transtornos como esquizofrenia, pessoas que dizem que têm um baixo limiar de dor, usam muito analgésico, e instabilidade emocional, apresentam impulsividade. Como um critério de condição física para a realização do procedimento, a gente tem, o artigo traz o índice de massa corpórea, né, no caso de obesidade, maior do que 30. A gente usa o IMC aqui de 35, né? O doutor Lucas fez pontuou que o IMC aqui é 35, que no caso, assim, uma observação, esses são critérios da minha área, né? Tem muitos outros, o da fonoaudióloga, do médico, do anestesista, que não cabe aqui, né? Não é o nosso objetivo. Função motora que vence a gravidade, pacientes que já têm uma perda, né, da força, né, já tem um grau de força reduzido, e ele precisa preservar a força, uma capacidade de vencer a gravidade.
Então, um grau de força que a pessoa, ela cansa muito rápido, ou ela já não consegue mais, ela faz só esse movimento lateral, né, que seria 2 ou 3, ela já não pode mais. Uso de prótese dentária, aí a observação nossa população, ela tem um número muito grande de pessoas que precisam usar essa prótese, então a gente sempre pede para trazer e garante isso, leva para o centro cirúrgico e tal, e uso de óculos, né? Se a pessoa tem perda de visual, se ela, enfim, se ela tem dificuldade de enxergar de alguma forma, ela precisa estar com os óculos. E isso é extremamente importante. A gente acha que é um detalhe assim, mas se a pessoa chegar no centro cirúrgico, ela não conseguir enxergar os testes, como é que ela vai realizar o procedimento? Então, a gente tem sempre verifica isso na entrevista. As condições cognitivas. Ausência de sérios déficits de linguagem e outros déficits cognitivos, né? Uma pessoa que já está com um nível de atenção muito comprometido, ela se dispersa por qualquer coisa, ela atropela a fala, ela se comunica de uma forma, de um discurso já mais desorganizado, ou ela tem algum tipo de alteração de linguagem já como anomia, ela já pode não estar apta ao procedimento. Ela tem essa capacidade de insight preservado, ou seja, de entender o procedimento, de saber qual a importância da contribuição dela para isso. Ela tem que ir para a gente, ela tem que realizar os testes do intraoperatório no tempo de 4 segundos, que é o tempo de estimulação, e dentro do número aceitável de erros. Ou seja, se essa paciente ela tem um número muito alto de erros nos testes que nós apresentamos antes, né, no pré-operatório, os testes do intra, se ela tem um número muito alto de erro, ela não tem como realizar esse procedimento, porque ela não mantém uma constante nisso. Ou seja, a gente apresenta o teste, ela acerta um, erra outro. A gente daqui a pouco apresenta de novo, ela erra os que ela tinha acertado. Ou seja, não tem como garantir se o erro é decorrente da estimulação ou se é porque ela já tem esse déficit prévio. Ou fatores de exclusão, como eu falei, um comprometimento já nesse nível de atenção, paciente que tem algum tipo de perseveração, paciente, aqui a questão de irritabilidade, é que são mais déficits em áreas frontais, né? Irritabilidade, muito jocoso, impulsividade, agressão, algum comportamento inapropriado. Projeto de neurocirurgia acordada em Hospital Público de Fortaleza, né? Eu queria só falar um pouquinho como foi que um pouquinho de como nós fizemos para chegar até o momento que a gente está hoje, que ainda é de construção. Primeiro, a formação profissional, né? Então, o doutor Lucas Alverne, ele foi fazer o fellow dele, né? Lá no Montpellier, e, enfim, ele se interessou por essa área de atuação. E aí ele trouxe essa proposta para o Hospital Geral, né? Ele viu que as pessoas do setor, né, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, já poderiam estar sendo, ele fez esse convite, viu quem conversou com a gente, né, e topamos a ideia. No caso, eu já estava fora do hospital e foi uma fonoaudióloga que me indicou. Nós tínhamos feito a residência juntas. Então, a gente fez revisão bibliográfica, né, exaustivas leituras da técnica, levantamos os protocolos de neurocirurgia acordada pelo mundo, da União Europeia, enfim, como é que outros americanos faziam, então a gente fez essa leitura. A gente fez a aplicação e a adaptação dos instrumentos, né, alguns instrumentos que foram trazidos, a gente viu que não conseguia usar no nosso público, a gente foi adaptando, bem como nessa leitura de como é que os outros centros do mundo faziam, nós selecionamos os testes, definimos o perfil dos pacientes e do processo. Esse caminhar aqui, que eu falei, ele está descrito nessa publicação, né, no final do ano passado, do nosso percurso, das dificuldades que a gente enfrentou, enfim, todo o percurso para iniciar o projeto de neurocirurgia acordada no Hospital Geral de Fortaleza. E aqui foi um dos pontos que o artigo ele discutiu, a formação da equipe multidisciplinar, né, a formação técnica, o silêncio na sala de cirurgia, isso é um ponto importantíssimo, né? A minha experiência dentro do centro cirúrgico é no monitoramento, mas, assim, é um ambiente extremamente poluído em termos de silêncio nessa realidade daqui, né? Então, é um hospital escola, tem residente, tem interno, tem a equipe técnica, enfim, todo mundo, e as pessoas não estão acostumadas que o paciente está acordado, né? As pessoas estão agindo como se ele estivesse dormindo. Então,
temos, até hoje, uma dificuldade imensa com silêncio dentro do centro cirúrgico. O aspecto socioeconômico dos nossos pacientes, né? Nós temos pacientes que têm uma condição social de precariedade, de questões de falta de apoio e suporte familiar, então tudo isso tem uma série de dificuldades, de baixo nível de escolaridade, então por isso a necessidade de adaptar os testes, e a neurocirurgia na rotina do hospital também, né, de conquistar um espaço para realizar esse trabalho. Até hoje, né, eu coloquei até uma imagem assim de felicidade, conquista, porque para gerar o processo de motivação na gente, porque até hoje a gente não tem sala para avaliar. O paciente, em alguns dias da semana, não tem sala. Enfim, o estimulador, tem uma série de dificuldades que nós não vamos abordar aqui. Mas esse trabalho, ele está muito interessante, foi até emocionante vê-lo, porque foram tantas coisas já. Então, a nossa rotina, né? Como é que a gente faz? Tem a avaliação, eu estou tentando tirar aqui a tela do meu, pronto. Avaliação pré-operatória, uma semana antes da cirurgia. São 2 sessões, de 1 hora a 1h30. O monitoramento intraoperatório com o fonoaudiólogo ou o neuropsicólogo. Como o modelo foi trazido, né, da França, lá de Montpellier, do Dr. Dufour, a gente usa usa uma palavra feia, mas quem realiza o monitoramento intraoperatório do hemisfério esquerdo é a fonoaudióloga e do hemisfério direito é o neuropsicólogo. A média de monitoramento é de 1h20, né, uma casuística que a gente tem até agora. Não vou lembrar quantos pacientes, doutor Lucas, se ele tiver chegado, ele pode dizer, mas está perto de 100. Tem 90 e poucos pacientes, em torno de 95 pacientes operados. Uma média de cirurgia foi de 1h20 e variando de 35 minutos a 143 minutos, ou seja, um paciente passou 2 horas, né, aí. Então, foi exaustivo, com certeza. Não foi comigo, não foi com a fonoaudióloga. Então, mas a média de 1h20, né, que é uma exceção, de fato. Avaliação pós-operatória imediata, com 3 a 7 dias da cirurgia, tempo de sessão também de 1h30, e o acompanhamento, uma nova avaliação com 3 meses e a última avaliação com 1 ano. Também é o mesmo tempo de procedimento. Avaliação pré-operatória, como é que acontece? O paciente chega, o médico detecta que é um paciente de possível, né, candidato à neurocirurgia acordada. Ele encaminha para a gente, né? Esse ambulatório acontece às quintas-feiras e estamos lá, a psicóloga e a fonoaudióloga. E aí ele encaminha para mim, se for do hemisfério direito. E aí a gente vai escutar o paciente, levantar e esclarecer dúvidas. Já foi, essa apresentação já iniciou-se pelo médico, mas, como eu falei, alguns pacientes ainda chegam com bastante dúvida. Então, a gente fica lá disponível, caso ele queira perguntar um pouco mais sobre a técnica. A gente reforça a implicação do paciente. Como eu falei, tem que ter um alto nível de colaboração. A gente deixa claro que em uma cirurgia tradicional, a responsabilidade é da equipe médica. Numa cirurgia acordada, a responsabilidade é dividida também com ele e comigo, né? Mas que ele é peça fundamental disso, para o sucesso da cirurgia. Realizar testes do intraoperatório, treino de dupla tarefa. Ou seja, nesse primeiro contato, eu já apresento os testes. Porque à medida que você conhece, você sabe o que você vai fazer, isso já reduz o nível de ansiedade. A pessoa não precisa mais estar fantasiando, imaginando como é que vai ser. Ela vê, ela já faz. Então, ela já começa digamos, a se aproximar dessa realidade e já reduz o nível de ansiedade. Iniciar a entrevista subjetiva, como eu falei, percebendo os critérios de elegibilidade. E aplicar os testes de personalidade e de humor. Esse teste, eles foram inseridos recente. E teve um detalhezinho que eu não tirei, que era a foto da escala, não botei. Mas é um teste de personalidade, quem é psicólogo conhece, teste de personalidade de Coway. E
ele é um questionário, né? Se eu não me engano, são 96 perguntas, 94, por aí. Ele vai dar, ele é baseado com 5 grandes fatores de personalidade. E o humor, a gente usa a ABADEP, uma escala de depressão. Essa escala, por que a gente usou de depressão? Porque lá naquele artigo, dos critérios de elegibilidade, ele apresenta como pacientes que tiveram um alto pontuação na escala de depressão alta, também tiveram falhas no intraoperatório. Isso não aconteceu, por exemplo, pacientes que tiveram uma pontuação alta nos critérios de ansiedade. Eles conseguiram fazer os testes, né, os testes do intraoperatório. Então, como a gente já tem muito teste, a gente escolheu, então, de depressão. Ou seja, avaliar o humor, a depressão é um quesito importante para você entender se o paciente vai ter, sim, condição de submeter-se ao procedimento. E aí a gente vai discutir com o médico. Não, o paciente apresentou isso, ele estava assim, tal. Tem pacientes que não usam óculos e não conseguem enxergar as figuras. Aí a gente já fala para ele, ó, vê um oftalmologista, né? Eu tento resolver isso. Como eu falei, a gente vai precisar garantir que a pessoa esteja de uma forma mais organizada possível para o procedimento, em termos de necessidades por exemplo, dentária, óculos. Aí, no segundo encontro, encerrou esse encontro, aí eu já marco o retorno desse paciente uma semana antes da cirurgia. Por quê? Porque a avaliação neuropsicológica ela tem um prazo de validade. Então, infelizmente, hoje a fila de espera é grande e a gente não sabe quando é que esse paciente vai realizar. Infelizmente, também em conta da pandemia. Enfim, não estão ocorrendo os procedimentos. Então, quando o médico já tem a data da cirurgia, a gente chama uma semana antes e faz a aplicação da bateria. A gente conclui a entrevista subjetiva. O que é que tem na entrevista? Eu vou perguntar a rotina dessa pessoa, eu vou perguntar se ela percebe déficits de cognição, ela não vai saber o que é cognição, claro, né? Então, na maioria das vezes. Então, a gente pergunta, você anda esquecendo o compromisso, quando vai falar alguma coisa, se atrapalha. A gente vê se ela tem dificuldade de realizar os trabalhos. Outro fator importante, muitos dos nossos pacientes têm trabalho que tem uma requisição, digamos, dos aspectos cognitivos mais baixo. Então, um agricultor e uma pessoa dona de casa, então, assim, então meu trabalho eu estou conseguindo realizar normalmente. Se ela não tiver um déficit motor ou de linguagem importante, ela não está percebendo muito uma presença de algo que atrapalha a rotina. Então, os aspectos de cognição, motor, a gente vai avaliar, já avalia motricidade, praxias, coordenação motora fina, os aspectos de humor, se essa pessoa percebe-se mais irritada, mais triste, mais ansiosa, e os comportamentais, se ela acha que ela mudou o jeito dela de ser, se ela passou a ser mais expansiva ou se ela está mais introspectiva, tá? Então, a gente vai entender que tem uma doença grave, mas que, além disso, essa pessoa ela pode estar com alguma alteração realmente do comportamento, principalmente lesões frontais. Novamente, a gente vai verificar a motivação e as emoções relacionadas com esse procedimento, aplicar a bateria fixa de teste, que eu vou já apresentar, e realizar o treino com os testes do intraoperatório. Existem pacientes que não conseguem fazer o teste do intraoperatório com maestria, digamos assim, tem uma dificuldade. Os pacientes que têm dificuldade com o teste, como a gente sabe que é uma atividade nova, principalmente para quem executa um trabalho mais braçal, a gente pede para esse paciente ficar voltando para a gente treinar. Então, aí a gente já vê a atuação da neuroplasticidade. O paciente não conseguia, eu tinha dificuldade no início, e daqui a pouco ele consegue fazer com bastante tranquilidade os testes. E aí a gente orienta, né? Eu sempre gosto de dizer, vai treinando em casa. Sempre dupla tarefa, com contágio, eu vou já falar sobre isso. Mas eu indico a ele, né, que ele fique, por exemplo, fazendo o movimento do braço em casa e nomeando. Isto é uma porta, isto é uma cama, isto é uma televisão. A gente está trabalhando aí em neuroplasticidade e ajudando que esse paciente consiga ter, de fato, realizar uma boa cirurgia. Decisão da bateria de avaliação. Como eu falei, nós lemos e a gente observou que algumas funções cognitivas, elas estavam presentes nesses trabalhos, né?
Então, nós elegemos essas funções a serem monitoradas. Eu não fui colocando os testes porque, assim, ficaria muito cansativo, principalmente para quem não é da área. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, teste de inteligência, a gente usa o beta 3, avaliação de inteligência por raciocínio matricial. Testes de atenção, função executiva, velocidade psicomotora, memória de trabalho, Stroop teste, teste de trilhas. Testes da escala VAIS, dígitos, ordem direta, ordem inversa. Memória verbal, teste RAVLT. Quem não está entendendo é porque está tudo bem. Teste de memória visual e visoconstrução, figuras complexas de Ray. A fluência, né? A gente usa o teste de fluência, dizer o maior número de palavras dentro de determinado tempo, fluência verbal e semântica e fonêmica. Praxias, né? Ideomotoras, reflexivas. Por exemplo, mostra para mim como é que corta um pão com a serrinha, como é que bate um prego com o martelo. Mini exame do estado mental, inventário de qualidade de vida e sexualidade. Tem um asterisco para chamar a atenção que qualidade de vida eu faço 1 ano, na avaliação pré-operatória depois de 1 ano, e de sexualidade só depois de 1 ano. A avaliação da linguagem fica a cargo da fonoaudióloga. Ela usa a bateria MAC e a Toulouse, e ela também faz o inventário de lateralidade, que é importante ser realizado. Monitoramento intraoperatório, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho do posicionamento desse paciente. Testes adaptados para o intraoperatório. O teste que o paciente fez lá no pré-operatório, quando ele apresentou dificuldade ou ele errou realmente a resposta de algumas lâminas, a gente retira essas lâminas e deixa só o que o paciente consegue realizar. O objetivo é que ele continue fazendo o que ele já vem fazendo, certo? Então, a gente vai adaptar o teste para o contexto sociocultural, para o trabalho que ele desempenha, ou seja, se é por exemplo, um cirurgião dentista, a gente tem que preservar a motricidade fina, né? Tem que estar observando isso. Claro que tem outros critérios, né? O balanço oncofuncional também, enfim, vai ser discutido com o médico, com o seu paciente, o que é possível perder para ganhar ressecção, para ganhar tempo de sobrevida, mas é um aspecto a ser considerado. Os hobbies, os interesses pessoais, um paciente que toca violão, um paciente que, enfim, trabalha com algo que a gente consegue inserir no centro cirúrgico, a gente faz isso. Déficits neurocognitivos ou neurológicos também, a gente vai estar observando para ajustar, eu já dei o exemplo, por exemplo, de alterar o tipo de teste, retirando as lâminas, deixar... eu vou já dar um exemplo de teste que a gente teve que usar, teve que modificar completamente para conseguir que o nosso paciente fizesse. A localização da lesão, a natureza, o volume, tudo isso é considerado. E também o tempo limite para o procedimento acordado. Aqui só uma demonstração, quando a gente chega, o paciente já está, já foi feito todo o procedimento inicial, né? O anestesista, ele acorda o paciente, confere o sensório, né? Confere que ele está, faz algumas perguntas para verificar se ele já acordou, está com o nível de consciência já preservado. Por exemplo, né, nome completo, onde é que mora, essas coisas. Então, quando já está no ponto de iniciar o mapeamento, nós entramos em cena. Aqui é só uma figurinha mostrando, né, a mesa de instrumento, o neuropsicólogo, o paciente aqui em decúbito lateral, o braço do paciente posicionado aqui com um suporte. Vou seguir. 43. E aí, os testes para o intraoperatório, eles são selecionados a partir da área da lesão, como já foi dito, e aí a gente tem referências bibliográficas para considerar já, para montar, digamos assim, no pré-operatório, os testes que nós vamos apresentar no intraoperatório, funções avaliadas, linguagem, função visoespacial, enfim, eu não vou ficar lendo aqui, porque eu vou apresentar cada uma delas, tá? Motricidade, né, a primeira avaliada. O paciente inicia com o movimento de braço,
E aí, a área que está sendo observada ali, está sendo estimulada, o córtex motor e o trato córtico espinhal. O que é que a gente espera? Resposta positiva, área motora positiva, contração, e na área motora negativa, a parada do movimento, alteração da velocidade ou a presença de algum movimento parasita. Movimentos, alteração, como eu falei, de contração, mãos, dedos ou braço. A sensibilidade, área anatômica, área sensitiva, projeções tálamo-corticais, a resposta funcional, parestesia, né, uma redução da sensibilidade, e de dissestesias que são formigamento, o que mais que a gente verifica? Se a pessoa está sentindo alguma alteração dessa sensibilidade. Às vezes eles dizem que tem uma queimação, né, ou dormência, como eu já falei, parestesia. Na linguagem, eu vou estar falando aqui, a gente inicia com a linguagem automática, e aí você pode usar tanto a contagem, de 1 a 10, os dias da semana. Uma oração, por exemplo, também é linguagem automática, os dias do mês, os nomes dos meses, e a área anatômica, fascículo arqueado, fascículo longitudinal. Só um detalhe, na motricidade também tem a motricidade da fala, né? A parada da fala, que é o speech arrest, tem a disartria, anartria, essa motricidade também da expressão, da fala, ela é avaliada. Já falei do automático. Linguagem, né? Um outro teste que é utilizado, que tem muita resposta funcional no hemisfério esquerdo, no hemisfério direito ele é visto assim, mais rapidamente, né? Porque a gente normalmente não tem déficit de nomeação. Temos o DO, que é a dominação oral, e tem o Boston, DO 80, né? Que é o nome do teste, são 80 lâminas. A área anatômica, que o neurocirurgião vai estar estimulando, e a resposta funcional, falha na nomeação, desordens semânticas, e aí é que eu trouxe o teste que a gente usa. Esse é o teste DO80, e esse aqui, essa é uma adaptação que a gente fez. Por quê? Porque as figuras em preto e branco, elas exigem um nível de abstração, de capacidade cognitiva maior do que essas imagens reais. Então, pacientes da gente que não consegue realizar os testes com essas imagens, a gente apresenta a imagem real e ele consegue fazer um monitoramento com essa adaptação, bem como trazer para o contexto, né? Essa árvore de Natal, sendo que uma árvore de Natal ele é muito comum a gente ainda, né? O nosso contexto, mas um coqueiro é muito mais, né? Linguagem, né? Associação semântica, a gente usa esse teste, que é o PPTT, e nossa adaptação, que é o TJUS, teste de julgamento semântico, né? Também não está validado ainda. Mas aqui a apresentação dele para vocês verem, a qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas a apresentação dele em figuras preto e branco, e como eu falei, em figuras reais, imagem real, possibilitando que pessoas que têm uma cognição mais baixa consigam realizar. E a resposta do hemisfério direito, por exemplo, é erro semântico, ele se confunde na hora, ele não sabe mais como associar, né, a imagem, qual é a imagem correta que mais tem relação, por exemplo, com o óculos, é o olho ou a orelha. E aí o paciente erra após algum tempo, repetindo o mesmo teste, ele começa a errar, a partir de uma estimulação dessas áreas anatômicas, como foi colocado. Também tem a alteração da prosódia, né, do som dessa fala, da entonação, perdão, não é do som, não é disfonia, é da entonação, e erros semânticos, como eu já dei exemplo. O Stroop teste, ele é usado no pré-operatório, ele é um teste que a gente começou a aplicar no intraoperatório, buscando observar déficits de atenção e de funções executivas, né? Então, o paciente é solicitado que diga
a cor que ele está vendo. Ele tem que inibir a resposta de leitura, dizer qual o nome que está escrito, tem que nomear a cor. É um teste um pouco difícil. Teste de dígitos, ordem inversa, né? Um teste, esse aqui não é a apresentação mesmo do VAIS, tá? Eu não poderia estar colocando, expondo o teste neuropsicológico, por isso que eu peguei uma apresentação que estava na internet, tudo, mas não é o nosso teste. E ele também é a mesma coisa, né? Atenção, funções executivas, memória de trabalho, leitura da mente e dos olhos, né? O RME. Esse é a área de estimulação, é o IFOF, o giro do símbolo. Déficits esperados, falhas no julgamento emocional. O que é solicitado do paciente? Que ele olhe para a imagem e diga o que ele está pensando ou sentindo. O que é que ele acha que esta pessoa está pensando ou sentindo. E aí ele vai dizer qual é a percepção dele. Esse que eu trouxe é o teste do pré-operatório. O teste do intraoperatório, ele é mais fácil. A gente mantém apenas 2 respostas, uma mais contrária à outra, né? Mais uma contrária à outra, a mais oposta, digamos. Então, esse paciente, se vocês quiserem tentar, depois eu dou a resposta. Esse paciente, não, perdão, essa imagem, né? Outro teste utilizado nessa área do FSL, o fascículo longitudinal superior, é o line bisection. O line bisection consiste na solicitação do paciente fazer uma linha no meio, um risco no meio, no centro dessa linha, né? Como dá para ver aqui na imagem, a gente apresenta o teste. Poucos segundos antes da apresentação, o neurocirurgião faz a estimulação e o paciente vai apresentar desvio, déficit da consciência espacial, quando consegue, né, detectar a área funcional, a área responsável por essa função, no caso. E aí, esse teste, ele não trouxe aqui, mas, enfim, ele afasta o risco de negligência, né, ele diminui o risco de déficit de negligência e falhas na percepção. Teste de campos visuais, a área a de radiações ópticas, e a resposta funcional, que é a preservação do campo visual, o visual, né, tá com um errinho ali, inferior contralateral. Por que o inferior? Porque é possível perder o campo superior sem prejudicar, sem impacto na qualidade de vida. O campo visual superior. O campo visual inferior é que permite a pessoa continuar exercendo atividade, como, por exemplo, de dirigir, tá? O paciente também pode relatar escotomas, luzes, estrelas, enfim, alguma alteração. O que é solicitado? A gente pede para ele olhar para o centro, para a bolinha vermelha, para a bola vermelha, para o ponto, e responder quais são os objetos, né, as figuras que estão nas extremidades. E aí a gente tem que estar observando o olho do paciente para ver se ele não está, né, pescando, assim, se ele não está olhando para a imagem ao invés de estar concentrado no ponto. Por fim, o reconhecimento de faces de famosos, a área, o fascículo uncinado. E aí, o objetivo desse teste é que ele não perca, que ele não apresente um déficit, por exemplo, de reconhecer pessoas conhecidas, de identificar pessoas conhecidas, né? Então, a gente vai só perguntar quem são as pessoas, né? No caso, a gente apresenta alguns personagens famosos. E aí a gente vê que a necessidade de um protocolo personalizado para cada paciente, já foi dito algumas vezes, né, sobre isso. Também chamar a atenção, por exemplo, de um paciente nosso que era músico, a gente trouxe um tecladozinho e ele tocou. Teve um paciente que era DJ e aí ele fez uma música eletrônica lá na hora, foi bem interessante também, ele fez no computador dele lá. Então, a gente busca também inserir no intraoperatório o que der para adaptar de atividade desse paciente para preservar e ele continuar desempenhando sua função laboral.
Por fim, no pós-operatório, eu já falei, né, que a gente vai fazer aquelas avaliações a partir de uma semana, aliás, em torno de uma semana, de 3 a 7 dias, a 8 dias. A gente tem avaliação também de 3 meses e avaliação de 1 ano. A gente quer monitorar o status cognitivo, comparar os benefícios do procedimento, acompanhar se houve uma recidiva da doença, né, se houve piora dos déficits, então a gente já sinaliza isso. A gente vai pensar também nos planos de reabilitação, embora nós não tenhamos reabilitação, mas a gente aponta as áreas cognitivas que o paciente precisa buscar, né, uma estimulação. O que foi feito lá no HGF? Junto do programa de residência, nós construímos um treino de habilidades cognitivas. Então, a gente fez uma série de sugestão de atividades que eles podem fazer para estimular áreas cognitivas. Então, a gente colocou linguagem, atenção, memória, e aí a gente foi dizendo o que é que ele precisava fazer. Então, eu imprimo esse treino, vejo o que é que o paciente tem mais dificuldade, chamo o familiar e apresento atividades que eles podem inserir na rotina, para que ajude nesse processo. Não é o ideal, mas a gente está buscando, sim, tentar diminuir os danos. E a gente também cria novos testes. A partir de um déficit que ficou presente, assim, o paciente apresentou uma alteração importante no pós-operatório, a gente vai pensar em criar um teste para inserir no intraoperatório para evitar esse prejuízo. Aqui foi uma foto da nossa equipe, né? Tem algumas pessoas que participam apenas no privado, mas a maioria aqui são pessoas que estão no centro cirúrgico na neurocirurgia acordada. E essa aqui é a nossa fonoaudióloga, Fátima, né, fazendo monitoramento do hemisfério esquerdo. E é isso. Deixei um pouco menos de tempo do que eu esperava, mas, enfim, estou disponível para a gente conversar, para a gente perguntar mais, né, enfim, tirar alguma dúvida. Perfeito, Gabriela, perfeito. Você abrangeu todo o seu sistema de alimentação pré-operatória, neuropsicológica, mostrou neurofisiologia, mostrou a importância dos tratos, a importância do reconhecimento das vias e funcionamento das vias, esse que é o mais importante. Eu pedia só que você compartilhasse a sua tela, para que a gente possa entrar com as imagens e eu deixar você à vontade para os nossos convidados. Nós temos 19 convidados. Eu vou esperar que os nossos convidados entrem em ação. Lucas, boa tarde, meu amigo. Prazer em te ver. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Gabriela. Muito boa aula. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Gabriela. Eu já sabia que ia ser maravilhoso. Então, eu vou deixar a doutora Gabriela à vontade para vocês, neuropsicólogos e psicólogos que estão na sala, estudantes. Por favor, certo? Usem a doutora Gabriela e extraiam da doutora Gabriela o que ela pode ensinar a vocês. Alguém se manifesta? Boa tarde. Eu queria primeiro parabenizar a doutora Gabriela pela apresentação excelente. Acho que ela trouxe sanou muitas curiosidades, né, dos estudantes, aspirantes à neuropsicologia. Eu queria que tu comentasse um pouquinho de alguns pontos que tu acha fundamental para a formação desse futuro neuropsicólogo que quer trabalhar com a neurocirurgia acordada. Espera chegar alguma outra pergunta ou eu já vou falando lá? Pode falar, fique à vontade. Tudo bem. Então, a entrada no programa de residência foi um fator importante para eu perceber, assim, o quanto era fundamental a atuação do profissional de psicologia nas áreas de neurologia e neurocirurgia. Então, de formação, né, buscar esses campos de especialização, por exemplo, em neuropsicologia, estudar a neuroanatomia. Para mim, ainda assim, hoje é bastante complexo tudo isso. E a gente, né, entendendo neuropsicologia por repetição. Repetição, a gente vai conseguindo fixar as informações.
Então, assim, na graduação mesmo, já ir buscando estudar mais de neuroanatomia, que para a gente, assim, é muito rápido essa passagem e a gente também não considera muito, né? As funções cognitivas. A gente precisa também entender dos aspectos de motricidade, então tem que estudar um pouco mais sobre o grau de força, por exemplo, o déficit de fala, de articulação, né, da motricidade da fala. Então, buscar realmente assim a multidisciplinaridade, né? A neuropsicologia ela nasce de várias ciências, né? Como a gente viu, ela tem influências da neurobiologia, da psicofisiologia, neuroanatomia, psiquiatria. Então são diversas influências. Então, assim, inserir-se nesses programas vai ser fundamental, será fundamental e de fato necessário, né? É bem diferente para a gente, assim, é bem ousado, inclusive, mas é muito possível também. Pois não? Doutora Maria André. Gabriela, gostaria de te parabenizar, foi uma ótima apresentação. E assim, né, me sinto representado, né, a gente vendo a neuropsicologia adentrando essa área da neurocirurgia. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a importância de monitorar o hemisfério direito durante esse procedimento cirúrgico? Eu vejo em muitas palestras, né, alguns profissionais falando que só faz o monitoramento intraoperatório quando é hemisfério esquerdo. E agora você trouxe um pouco, né, dessa parte do hemisfério direito. Qual é a importância de monitorar ele? Vitor, se identifique, por favor. Você está falando... Oi? Se identifique, por favor. Você está falando de onde? Eu sou de Salvador, sou estudante do último semestre de psicologia. Tá. Obrigado, Vitor. Nada. O Vitor, a gente tem uma parceria, né? A gente estuda a linguagem no hemisfério direito, buscando fazer um estudo de caso de um paciente que fez uma neurocirurgia acordada e no intraoperatório e no pós-operatório ele apresentou o déficit de linguagem, né? Na iniciação da fala e na fluência. Então, a gente está fazendo essa revisão bibliográfica e buscando apresentar um trabalho, publicar um trabalho sobre esse tema. Então, assim, compreender que as funções, elas têm essa influência de áreas, né? A partir da teoria do conexionismo, a gente vai entender que não tem uma área específica para realizar determinada função. E aí, o hemisfério direito, ele vai ter importância também com relação a preservar o aparecimento de negligências, né? A nosognosia, prosopagnosia, né? Que é o déficit de reconhecimento dos próprios, do adoecimento, reconhecimento de face, preservar campos também no hemisfério esquerdo, né? Mas o campo visual, as radiações ópticas, a capacidade de linguagem, como a gente viu, né? Como a gente acaba estudando um pouco mais, né? De preservar o discurso desse paciente, que ele não tenha um déficit de, como é que eu posso colocar? De pragmática mesmo, déficit de... para manter a fluidez desse discurso. A gente vê que no hemisfério direito, o paciente, ele tem o mesmo, o paciente com lesão no hemisfério direito, ele vai preservar o número de vocábulos, o número de palavras, mas a organização dessas falas, dessas palavras, ela pode ser prejudicada, causando falhas no discurso, né? O discurso inferencial, dele entender... por exemplo, o que é que você quer dizer quando eu estou ali falando, eu estou bastante cansada, essa cesta está muito pesada, e aí essa pessoa vai compreender que eu estou querendo, por exemplo, que ela me ajude a carregar esse peso, né? Então, funções visoespaciais, de linguagem no hemisfério direito, a própria motricidade, né? Articulação, né, da motricidade verbal, né, da fala e motora. Doutor Lucas Alverno, quer colaborar aí? Perfeito, doutor. A distribuição neuroanatomofisiológica do hemisfério cerebral direito.
Perfeito. Muito bem falado. Eu acho que em relação ao Ministério do Direito, tem até um artigo interessante da Vilas Boas, né, que ela fala justamente sobre o mito do Ministério do Direito, né? Que muita gente realmente, a maior parte dos centros, eles se dedicam apenas a mapeamento do Ministério esquerdo. Mas aí existem muitas publicações mostrando, principalmente, tem saído recentemente, né, questão de noção espacial, né, com a Line Obsession, pegando todo o fascículo arqueado, e aí seria importante para mapear tanto o lobo frontal como o lobo parietal, a parte da motricidade e sensibilidade, que a gente vive num país pobre, numa região pobre, num estado pobre, e a gente não tem condições de fazer isso com grade, com streaming, com potencial evocado, termina sendo mais barato para a gente fazer esse mapeamento sempre acordado, né? A parte de reconhecimento de face, como a Gabriela já falou, tem a questão de cognição social, com teste de leitura de mente, né? Leitura do teoria do espírito, né? Que é o RME. Tem a porção, e tem, acho, na verdade, o que eu acho mais interessante do mapeamento da direita é a porção da semântica não verbal, que é fazer o PPTT, ou então o teste de julgamento que que a Gabriela comentou, que a gente adaptou, para preservar principalmente o iFoc, né? Então, assim, na verdade, existe muito, realmente, assim, é um mapeamento mais difícil, por ainda ser um campo não totalmente, não tão claro como o hemisfério esquerdo, mas eu acho que o nosso papel tem parte também ir desvendando isso e aprimorando, para a gente tentar deixar a técnica cada vez mais refinada e os nossos pacientes cada vez melhores. Olha, como anatomista, eu queria complementar e dizer que, realmente, o cérebro, ele não é somente o cérebro esquerdo. O cérebro, ele é completo, é o cérebro direito. E o esquerdo, eles trabalham em harmonia, senão não deveria existir uma fibra comissural, como o corpo caloso, que te liga a todos os dois hemisférios e te passa realmente todas as informações de fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal medial, que é difícil da gente ver esse fascículo. E uma das síndromes clássicas, Lucas, que nós conhecemos, que é a síndrome de Gaster. Isso. Essa inteira do hemisfério direito, você tem lesões no hemisfério cerebral direito, do homem corpo esquerdo. Né? Entrando para a anatomia, é uma coisa muito boa. Vamos lá, quem tem mais comentários? Andréa, neuropsicóloga. Boa tarde a todos. Queria agradecer esse momento muito rico. Parabéns, Gabriela, por tua apresentação. Foi maravilhosa, tá? Contribuiu bastante com muitas dúvidas que eu tinha em relação à cirurgia no intra, né? A avaliação neuro no intra-operatório. Então, assim, na realidade, eu tenho muitas perguntas, não sei se vai dar tempo. Não vai fazer nada para mim. Então, eu vou fazer pelo menos 2 perguntas, se der tempo eu faço depois outras. Então, assim, primeiro eu queria colocar aos neurocirurgiões que estão aqui a minha felicidade, né, de termos hoje essa possibilidade de diminuir esses danos. Não faz nada para mim, cara. Não fazer nada. Se tem alguém ligado aí, não é? Quem não tiver na live, quem não participar da live, desligue o microfone, por favor. É o áudio da Lívia, tá ligado? Áudio da Lívia, pronto. Pronto. O áudio, por favor. Então, assim, queria parabenizar e dizer minha felicidade de hoje nós termos a possibilidade, né, dessa avaliação pré, intra e pós, com esse objetivo mesmo de diminuir esse impacto, né, da cirurgia, esse impacto negativo que pode ficar com as funções. E eu digo isso porque eu trabalho há 12 anos em um centro de reabilitação aqui em Teresina, e eu acompanho muitos pacientes que chegam, pacientes com lesão encefálica adquirida pós-cirurgia, né, por cirurgia retirada de tumores, e que com muito comprometimento, alguns com nível de dependência, assim, máximo mesmo. Então, eu penso que a mudança na qualidade de vida e na funcionalidade desses pacientes
Isso já é algo assim formidável que o trabalho, né, da avaliação neuropsicológica pode estar contribuindo um pouco aí com toda essa complexidade que é essa neurocirurgia. E aí, assim, eu tenho algumas questões para te perguntar, Gabriela. Assim, aqui em Teresina, nós estamos fazendo a avaliação pré-operatória, né, na clínica, né, nós sabemos que essa avaliação pré-operatória pode ser na clínica e pode ser hospitalar, a gente faz na clínica, com essa possibilidade também de se encontrar com o paciente 2 ou 3 vezes, uma bateria realmente extensa, complexa, avaliando funções cognitivas, humor, comportamentos, funcionalidade. E o pós, nós temos algumas dificuldades de adesão mesmo dos pacientes. Então, uma das perguntas que eu tenho é em relação a isso. Como que é com vocês essa adesão do paciente para retornar para a avaliação neuropsicológica no pós-operatório, até para ter esse controle se houver alterações das funções a partir dessa cirurgia, e também para estar orientando recomendando em relação à funcionalidade. Outra questão, outro ponto que já é mais em relação ao intraoperatório, né? A gente sabe que o controle da dor, analgesia, né, e o controle também dessa consciência, sonolência, vão ser fundamentais para a avaliação neuropsicológica. Como que vocês, né, tanto você, neuropsicóloga, e a fonoaudióloga, mantém esse controle durante a cirurgia desse desempenho do paciente está sendo alterado por conta de uma sonolência, tá? Por conta de uma confusão mental, por causa da analgesia, ou se seria realmente por conta dessa estimulação. Então, eu fico com essas duas perguntas, já te agradeço, tá? E se tiver oportunidade, eu te faço outra pergunta depois. Eu que agradeço, Andréa, né, você está colaborando aqui. E eu vou começar com a avaliação pós-operatória. De fato, antes da cirurgia, as pessoas estão topando, estão, né, interessadas, envolvidas. Após a cirurgia, ela já alivia a tensão, né, ela já fica mais um pouco despreocupada. E aí, um meio que a gente consegue de estar mantendo esse processo de avaliação é porque a gente está junto do neurocirurgião nas consultas. Então, assim, eles não faltam, ou dificilmente eles vão faltar à consulta com o neurocirurgião. E aí, na consulta, ele já direciona o doutor Lucas, ou mesmo a gente vai lá, já vê a lista de pacientes e chama o paciente para avaliar antes da consulta, ou após a consulta, ele encaminha para a gente. Então, estar no mesmo dia no ambulatório ajuda muito. Contudo, não conseguimos fazer uma avaliação fonoaudióloga e com a neuropsicóloga no mesmo dia. É extremamente cansativo. Então, a gente vai agendar para esse paciente voltar. Para que a gente consiga manter a adesão, a gente tenta deixar realmente muito claro que o exame neuropsicológico é um critério de recidiva do tumor, é uma informação, a gente fica reforçando isso, de que, por exemplo, ele não faz exame de ressonância, ele não faz outros tipos de exame, então o exame neuropsicológico vai estar mostrando, indicando como é que está a progressão dessa doença. E aí eles acabam entendendo, né? Aí eu falo, a ressonância você tem um exame de imagem, mas se você bate uma foto de uma luz, né? Porque a nossa ressonância ela não é funcional. Se você bate uma foto de uma luz numa casa, você pode me afirmar que ela está funcionando? Então, esse funcionamento, ele vai estar sendo avaliado, o funcionamento do cognitivo, do seu cérebro, digamos, né? Falando de uma forma bem mais no senso comum, ele é medido a partir dos testes. Então, a gente acaba reforçando isso para que eles entendam que precisam estar engajados no processo de avaliação. Mas são esses dois pontos que, nesse momento, eu lembro. Eles sempre têm meu telefone,
eu sempre falo com eles, eu também mando mensagem, doutor Lucas sinaliza, já está no tempo de avaliação, aí a gente manda mensagem, você tem que ir tal dia, então a gente também fica fazendo isso, marcando com o paciente, e o controle para o desempenho do paciente no intraoperatório. E aí, quando o paciente começa a se queixar de muita dor, o médico vai fazer a intervenção junto com o anestesista, né? Se o paciente ele não consegue acordar totalmente, ele não faz o teste, né? Por uma situação nós já tivemos, né? Enfim, eu não saberia agora dizer, o doutor Lucas pode esclarecer, o paciente ele não um paciente, né, claramente, a gente entendeu que poderia ter sido um crescimento, né, da lesão, um paciente que já tinha uma lesão de alto grau, e do teste do pré-operatório para a cirurgia, ele piorou muito. Então, ele não conseguiu ficar plenamente consciente durante a cirurgia. Se eu não me engano, foi essa a justificativa. Deixa eu ajudar um pouquinho sobre isso. A culpa realmente é minha, doutora Maria Andréa, que esqueci de comunicar os 3 anestesistas que nós temos, que têm uma tarimba muito boa e que têm uma formação muito boa para acordar o doente na cirurgia. Certo? Eu não sei, Lucas, que tipo de analgesia você usa. Não sei se você usa intubação laringea, nós usamos intubação laringe. Certo? E o paciente, ele é feito realmente a sedação para que a gente possa fazer craniotomia, que a craniotomia é dolente, né? O osso não dói, mas a dura mata dói. Então, quando a gente expõe realmente o cérebro, é que o anestesista acorda, faz a intubação. Eu tenho um filme mostrando, eu acho que eu vou mostrar depois isso para vocês, não aqui agora, a própria extubação do paciente acordando para que ele converse, entendeu? Eu esqueci de convidar, eu acho que talvez pelo horário, seja um horário ingrato para o anestesista, 4 horas da tarde, ele deve estar ganhando dele, entendeu? E aí, mas era para estar um anestesista aqui, eu esqueci completamente, entendeu? Essa é a resposta. Mas essa atuação da neuroanestesia, eu vi também muitos artigos sobre isso, né? Eu acho que já é até um tema interessante para o doutor Nazareno estar nos prestigiando, nos presenteando aqui em outras lives. Inclusive, nós teremos segunda-feira a Semana do Cérebro da Universidade de Fortaleza, e o neuroanestesista vai estar lá, né? Vai estar nessa online, e eu vou estar divulgando também lá no nosso grupo do WhatsApp o link da reunião. Eu fui convidado para fazer uma fala, eu vou falar sobre desenvolvimento cerebral, habilidades cognitivas e emprego na neurocirurgia. Então, eu vou fazer um passeio daqueles que você conhece, Lucas, que eu gosto de passear, né? Eu gosto de delirar, conversar sobre extraterráqueos, né? Fazer as minhas visões, né? Certo? As minhas visões de progresso da raça humana. Eu gosto muito disso. E nós viemos do nada, né? Eu acho que mamãe Eva era muito bonita para ter nós, mas nós temos hoje o DNA mitocondrial, que só as mulheres têm, né? E que nós temos um DNA mitocondrial somente, que foi a nossa primeira mãe. Então, todos nós somos filhos da mesma mãe, né? Isso é interessante. Então, eu vou fazer um passeio, entendeu? Vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês podem me escutar, e fazer algumas colocações ideológicas e mostrar realmente para todos eles o que o neurocirurgião vê. Agora, essa tua ideia foi muito boa, de me convidar um neuroanestesista para fazer uma palestra sobre anestesia no paciente acordado. Vai ser quando a palestra do senhor na Semana do Cérebro? Rapaz, vai ser no dia do aniversário da Gabriela. É? Em Fortaleza, ela vai chupar o picolé dela sozinho aí. Eu estou com medo da Covid, né? Nós estamos aí em casa que a Covid está subindo demais. Mas uma hora dessa a gente dá um abraço e um beijo nela. É dia 17. Quarta-feira, às 7 horas da noite. Excelente. É interessante, eu vou levar um caso. Lucas, se você puder participar, é interessante. Vamos lá. Vou levar um caso que não está operado ainda, mas eu vou levar para vocês verem aquele nosso dilema que nós temos de tumores da ínsula, né? Vai ser bom. Está tudo estudadinho e tal, mas a Unimed, estou esperando a Unimed autorizar para eu operar, porque eu vou operar. Perfeito. Então, assim, só para concluir com a Andréia, em casos, né, de dor e de outras alterações, quem resolve, são os médicos que resolvem.
Porém, em caso de angústia, de desespero, de crise de choro, somos nós. E aí a gente faz toda aquela suportiva, aquela psicologia de suporte, né? Tenta reforçar a importância do procedimento. É um pouco até chocante um psicólogo no centro cirúrgico, porque eu não dou vazão muito à fala, não. Vou dizer, ó, nesse momento nós não podemos falar sobre isso. É um pouco assim impactante para quem não conhece ver. Eu até conversei com as minhas colegas porque nós não podemos. E aí eu falo, foque no teste, pense no teste. Ai, não sei o quê, ok, pense no teste. Por favor, observe essa figura, responda essa figura, para tentar tirar o foco das sensações enfim, que estão o desorganizando e continuar o procedimento. Porque se a gente também botar muita pressão, algumas vezes eu percebo, olha para a sua vida, é um tumor, eu não sei o quê, o paciente começa também a ficar mais agitado. Então, eu disse, não, ok, tudo bem, por favor. Que imagem é essa? Então, a pragmática da comunicação, eu não respondo. Mudo o foco da conversa e peço para ele focar no teste, né? Continuar respondendo, e acaba que muitas vezes sim dá certo. Ele acaba assim, parando um pouco e respondendo. Às vezes até continua chorando um pouquinho, né, dependendo se for uma pessoa um pouco mais emotiva. A gente busca flexibilizar muito os critérios de admissão desse paciente para o procedimento, porque a gente quer, de fato, ajudar as pessoas. Quer ajudar, mas a gente só pode ajudar se houver realmente condição para isso. Mas o que for possível, treinar teste, gagueira, o que for possível, a gente vai fazer para que esse paciente consiga realizar o procedimento. O doutor Lucas hoje trouxe até uma ideia muito ousada de operar uma pessoa que tem deficiência auditiva. É um glioma de ínsula esquerdo com deficiência auditiva. Falhou, professor. O déficit auditivo? Mas não tem nada? Eu não estou escutando bem o senhor. O ponto está normal. Não tem extensão. Tem extensão mais atrás, para onde? Para folículo? Pois é, o problema é que ele é um glioma de ínsula já bem infiltrativo, sabe? Ele tem infiltração para putaminal, cabeça de caudado. Tem que ver direitinho. Na verdade, eu vi o paciente, nem vi o paciente, os residentes que me passaram hoje, vou ter que conversar com ele ainda direitinho. Descer ali por trás, pulando na quadrigêmina, se der para descer, porque eles descem ali, eles entram na quadrigêmina. Então, se você pegar a parte de colículo, né, colículo inferior e corpo geniculado lateral, que já é embaixo, ele vai para radiação auditiva. Não, mas acho que a surdez dele é antiga. Mas se pegar no giro temporal, então a gente tem ali realmente na parte superior e subtemporal superior, toda a área auditiva, 41, 21, 22, 41, né? Deve estar infiltrando lá. É interessante. É um caso bem interessante mesmo. Já foi... A Valesca tinha perguntado se ainda dava tempo para mais uma pergunta. Todas as perguntas, viu, Valesca? Tem um paciente de 18. Terapia online a partir das 18. Sim, está tranquilo. Então, vamos lá, Valesca. Eu tenho uma pergunta para você ainda também. Oi, dá tempo? Sim. Dá tempo? Consegue me ouvir bem? Não é um capítulo. Vocês me ouvem? Vamos? Sim. Mas... Eu falo daqui de Vitória do Espírito Santo. Então, talvez a internet fique meio... Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a Gabriela. Foi uma excelente explicação, assim. Eu também estou no último ano da faculdade de psicologia, me formo no fim do ano. E, bom, como a gente não tem muito contato com esses conteúdos durante a graduação, como você mesma falou, só foi ter uma noção maior dessa área quando você fez a residência, eu queria saber se tem alguma abordagem teórica que a gente vê na graduação que você utilize ou que você acha que pode ajudar
às vezes em alguma forma de lidar com algumas situações que aparecem. E uma outra pergunta, o que você faz, no caso, você mencionou que não tem uma sala, né, por enquanto, porque é um serviço muito novo dentro dos hospitais, mas é diferente, então, de um atendimento beira-leito, né? O que você faz é uma coisa bem mais pontual, diferente do que a psicologia hospitalar faz normalmente. Se eu entendi bem, é isso mesmo? Isso. É isso mesmo. Em relação a teorias, abordagens da psicologia, teorias psicológicas, é a nossa visão de mundo, de homem, e você vai escolher de fato a que você mais se identifica. Porém, a cognitiva comportamental, ela traz mais esses conceitos, esses aspectos, você acaba se aproximando mais. Mas nada que a gente consiga, se você, por exemplo, a minha abordagem, o meu referencial teórico é a gestalterapia. Então, a teoria é uma linha da psicologia humanista existencial. A gente até brinca fenomenológico, existencial, humanista, enfim, mas a gestalterapia. Então, em termos de teoria, a cognitiva comportamental é uma referência que acaba lhe ajudando mais, né? Traz mais esses conteúdos de funções cognitivas, a relação do sistema nervoso central, tudo isso. Como eu falei, mas assim, buscar residência multiprofissional, desde a graduação, monitoria, por exemplo, em neuroanatomia, os processos psicológicos básicos, você vai escolher algo que você vai se dedicar mais, né, durante a sua graduação. Estar junto dos grupos de estudo, estar frequentando acompanhando essas aulas, esse curso, por exemplo, que o Hospital São Marcos está fazendo atualmente de neuroanatomia, tudo isso vai ajudar na formação. A residência multiprofissional, ela é incrível, para mim, ela foi realmente um diferencial assim, na minha vida, eu adorei ter feito. Já temos algumas pelo Brasil, então, de termo de formação, eu ficaria com isso. E aí você perguntou sobre o local, o espaço. Não, ele não pode ser uma avaliação de beira de leito, porque eu vou usar muitos testes, né? Eu preciso de um espaço. Então, a gente vai adaptando. Sala de reunião, sala de ambulatório. Nós tínhamos um local até bem interessante que a gente usava, só que nós mudamos de setor. Do terceiro, a gente foi para o quarto andar, e aí acabou que a gente perdeu de novo, era a sala de reunião. Porém, é uma dificuldade, mas a gente consegue. Não está ainda institucionalizada. Mas a gente consegue, sim, ter um espaço, tem que ter um espaço para que eu fique durante 1h30 até 2 horas, né? Mas não fazendo teste por cima de teste, mas escutando, conversando, enfim, dando a atenção a esse paciente, e a gente consegue ajustar dessa forma. Mas não tem como ser da avaliação como a gente faz em psicologia hospitalar, não, beira do leito. Eu tenho uma pergunta para você, pergunta mesmo curiosidade. Aliás, tem uma coisa para te explicar, eu também tenho um verdadeiro pavor dentro da minha sala de cirurgia pelo barulho. Eu sou um indivíduo que eu gosto de silêncio dentro da minha sala, eu gosto da instrumentadora no lugar dela, da circulante no lugar dela, do anestesista no lugar dela. Sou considerado um animal muito chato dentro da sala de cirurgia, entendeu? Eu até acho um pouco, mas eu gosto do silêncio, de ter. Inclusive, quem toca para mim na minha sala é o Chet Baker, é o Louis Armstrong. Quer dizer, são músicos de jazz que me dão uma tranquilidade maravilhosa. Então, toca o tempo inteiro. Às vezes, quando você vê meus filmes, você vai ver Chet Baker tocando, escutar, aliás, Chet Baker tocando, que aquele me deixa uma tranquilidade. Agora, eu te pergunto, isso é difícil da gente controlar. Depois fica muita gente também, tem os que não viram ainda, que querem ver. Quer dizer, mesmo assim, fica difícil de você bloquear. Isso é um problema que a gente vai ter que resolver, né, Lucas? A gente não sabe direito ainda como. Mas eu te pergunto, eu achei interessante, isso é uma cirurgia realmente que a gente precisa ter uma seletividade muito grande. O paciente tem que ser seletivo. Dentro do nível sociocultural, onde é que você barra o teu doente? O alfabetizado, não alfabetizado, como é que é? Tem um platô para você descartar ele de dentro do programa? Ou só depois dos testes? Pacientes não alfabetizados realizam um procedimento, podem realizar tranquilamente. Aí a gente já fez aquela discussão que a gente troca o teste, coloca um teste de imagens reais, né? E é possível. Um paciente que já tenha alguma alteração importante de humor,
extremamente ansioso, Mas aí depressão, perdão. eu entendi esses itens. Só que ele aparece lá como nível socioeconômico social, aparece um nível só, certo? E depois passa os outros. Como é que classifica esse nível econômico social? Eu entendi aquilo. O aspecto o socioeconômico ele é mais como uma peculiaridade de algo que a gente vai ter que ajustar. Mas, em termos de escolaridade, ele pode fazer normalmente, contudo, se o paciente tiver uma perda cognitiva, né, uma capacidade intelectual que ele não consegue, por exemplo, realizar o teste do intraoperatório, ele tem um número de erros muito alto, ou ele não consegue fazer do tempo de 4 segundos, ou até 6 segundos mesmo, ele não vai conseguir, ele não vai entrar para o intraoperatório. Por exemplo, nós temos atualmente um rapaz que ele tem disfemia, ele tem gagueira, né, disfemia, que ele consegue realizar os testes, ele consegue nomear, ele consegue fazer dentro do tempo de 4 segundos. Porém, ele é extremamente ansioso. Mas Ele para. qualquer nível social, ele só é executado para fora do programa depois dos testes. Sim, todos os níveis de escolaridade. Nós tem um nível social econômico muito baixo. Nós usamos pacientes do SUS, na maioria. Paciente que é diferenciado, certo? Está tudo bem, isso aí é muito bem feito. Agora, o nosso, muitas vezes são pacientes incultos, né? São pacientes que vivem quase na floresta ainda. Quer dizer, mas esses pacientes também têm oportunidade, depende do teste. Não é isso? Entendi. Entendi. Isso. E aí, o senhor falando de floresta, me lembrou da palavra ecológica. Então, a gente usa a avaliação ecológica, que é aproximando os testes da realidade do paciente. Porque tem gente que não tem nem costume de estar fazendo um relógio, por exemplo, para eu estar pedindo para ele fazer um teste do relógio. Mas quando usa para o paciente, fala mesmo floresta, né? Porque se falar ecológico, ele não vai entender, né? Não, é para a gente mesmo. O termo de avaliação ecológica é um tipo de avaliação em neuropsicologia, né? Que fala dessa adaptação dos testes ao contexto econômico, social, à realidade do paciente. Mas nós temos pacientes que vêm lá do interior mesmo. E aí, por isso, a importância do treino para dar neuroplasticidade para ele conseguir treinar e realizar o teste adequadamente. Eu estou tendo essa oportunidade com vocês, maravilha essa tarde para mim. E juntamente com o Lucas, meu amigo, eu acho que de Deus surgiu aqui, só temos nós dois, né, Lucas? Certo? E aí eu posso deitar, enrolar, conversar com ele. Trabalhos do teu chefe, do Dufour, que é o nosso Papa, né, que a gente baseia. Se a gente der uma olhada na anatomia subcortical da linguagem, quer dizer, dentro de todos os fascículos, a gente vai lendo e vai aprendendo. Por exemplo, fascículo uncinado, né? Fascículo arqueado, fascículo uncinado se confundindo com fascículo interior fronto-occipital, entendeu? Uhum. Cápsula extrema está ligado também à fala semântica. Quer dizer, a gente vai vendo tudo aquilo, vai vendo parte frontal de praxia da fala, parte mais frontal de sensibilidade da fala, vai vendo esse contexto dual, né? Que chama. Inclusive, ela mostrou uma série de slides, a Gabriela mostrou, do Mitchell Berger, né? Certo? Sim. Eu tenho esses slides também, acho muito interessante. Mas eu vejo o teu chefe, ele faz um trabalho que eu vi na fala dele, em que ele bota assim, certo? Cirurgia da ínsula, operado por minha via opercular, eu tiro o opérculo inteiro sem funcional, sem ressonância intraoperatória, sem navegador, sem nada. Você chegou a fazer com ele essa ressecção sem microscópio. Quer dizer, eu também não uso nessas horas o microscópio, não. Eu acho melhor a gente operar sem um microscópio. Eu coloco o microscópio no final, quando eu vou injetar os 5 ala, para eu poder ver realmente se tem resto de tumor ou não. Tu chegaste a ver ele fazer isso? Só ele? Cheguei. Cheguei, professor. Ele só faz via transopercular, realmente. Ele não disseca a fissura. Eu nunca vi ele dissecando uma fissura, não. E ele faz muito glioma de ínsula mesmo. Pela córtex, ele já destrói ali o opérculo e já entra pelo opérculo.
Ele depende assim, muito da anatomia, né, do glioma, porque às vezes o glioma, o próprio glioma de ínsula, ele disseca a fissura, se for um glioma muito grande, né, e ele se exterioriza ali um pouquinho, mas E deixar o opéculo inteiro, é mais interessante. Se a gente conseguir pegar ele por baixo, por dentro da fissura, e deixar o opéculo, né? sim, às vezes, mas muitas vezes só o opéculo é insuficiente para ele ter toda a ressecção crânio-caudal, né? Então ele termina abrindo o opéculo mesmo para ampliar essa exposição. Vamos ter na terça-feira que vem essa aula interessante do Dr. Isolan, né? Espero que Isso. Acho que vai ser bem interessante mesmo. 7 metros por tumor da ínsula, né? Perfeito. Interessante. Que bom ter escutado de você. Gente, Josiane, diga, meu filho. Josiane, nosso neurofisiologista, está aí na sala. Então, Josiane, liga seu microfone. Aí, Josiane. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor Nazareno, doutor Lucas, doutora Gabriela, parabéns mais uma vez. A gente não cansa de dizer parabéns para vocês, pela iniciativa, pelo trabalho. Se a gente deixar de lado toda a questão econômica, mesmo assim o trabalho é imenso do que vocês estão fazendo, né? Porque isso demanda dedicação. Você não se encontra um profissional pronto, como vocês, dois, e a equipe de vocês, no mercado, né? Vamos dizer assim. A pessoa tem que se construir, a pessoa tem que ir atrás e gradualmente adquirindo informação e experiência, né? E aí, ouvindo a sua palestra magnífica, e em parte a gente entende, porque realmente tem testes que, mesmo eu sendo neurologista, eu não conheço, são bem específicos, né? Mas aí, ouvindo, vi também o tempo de avaliação de vocês, que mudou, né? Ele tem uma média, um desvio bem grande, né? Que vai de meia hora até 2 horas. E a gente sabe também que, apesar de você, Gabriela, avaliar o hemisfério direito, as cirurgias do hemisfério direito, a gente sabe que esse tumor ele vai variar de localização, né? Vai estar mais localizado ali em fascículos superiores ou inferiores, ou mais à direita, mais arqueado. E aí a pergunta é mais uma curiosidade. Você modifica, você faz um resumo dos testes, dos melhores testes de acordo com a localização do tumor? Primeira pergunta, que eu imagino que sim. E a segunda é, essa variação, essa média de tempo que variou de meia hora a 2 horas, ela depende exclusivamente do paciente, da dificuldade de avaliar o paciente, ou foi algo que vocês já adquiriram nesses quase 100 casos que vocês fizeram, e aí conseguiu fazer uma avaliação, vamos dizer, mais prática, mais pragmática, retirando alguns testes ou parando, indo objetivamente ao ponto, né? Então, resumindo testes ou encurtando a duração de um teste ou de outro, mas sem perder a mesma qualidade. Isso aconteceu com o tempo. Obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Obrigada, doutor Josiane, pela participação. Em termos de tempo de ressecção, ele é o mandatório aí a lesão, né, Lucas? Às vezes eu pergunto assim para ele por que demorou tanto, mas é extensão, Eu acho. certo, né? Tudo bem, Josiane, obrigado, viu, pelos comentários, pela participação. Eu acho que são múltiplos fatores. Respondendo um pouco a primeira pergunta, varia muito com a localização. A gente, na verdade, quando a gente vê a localização da lesão, a gente já tem mais ou menos uma noção dos testes que a gente vai ver se são possíveis no intraoperatório, e aí a gente meio que cria uma bateriazinha para aquela lesão e vê se são todos factíveis. Aí, se não são, a gente vai tirando, é mais ou menos isso. E em relação ao tempo, eu acho que tem muito curva de aprendizado. A nossa curva de aprendizado, você vê do começo para cá, é uma coisa incrível, mudou muito. Tem tamanho de lesão, tipo, a gente tem uma lesão que foi meia hora, mas é porque era uma lesão em área motora primária. E aí a gente mapeia essencialmente uma dupla tarefa com movimento e uma nomeação simples, e aí é bem mais rápido. A gente rapidamente acha os limites funcionais, que são motricidade, é muito claro, e aí para e pronto. Enquanto o glioma de ínsula é muito mais lento e termina realmente estendendo mais. Esse paciente que a Gabriela perguntou ontem em relação ao tempo,
eu fui ver esse paciente mais longo, realmente foi bem no começo da série, eu acho que estava entre os 15 primeiros, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito fator de curva de aprendizado. Tem muito fator de colaboração do paciente, se o paciente ele não colabora, aí fica uma avaliação meio intruncada. No começo, a gente pegava mais pacientes que tinham um preparo menos adequado, entendeu? E eu acho que tudo isso atrasa o teste. São muitos, são fatores diversos. E aí, assim, com base na área, né, e na função daquela área, a gente, como o Tolo já falou, a gente já elegeu os testes que serão aplicados. Contudo, alguns pacientes não conseguirão fazer alguns, né? Por exemplo, aquele teste de leitura dos olhos, ele é um teste bem difícil, né? Então, o paciente não consegue e a gente vai retirando os que não estão, o que ele não vai conseguir desempenhar. Gente, muito obrigado pela participação de todos. A doutora está em trabalho agora. Ela já nos doou realmente 1h30 do tempo dela. Nós temos só que agradecer e nós vamos ter que retribuir esse agradecimento à doutora, tentando trazer aquela palestra que ela solicitou, que é do anestesista. Doutora, eu vou me incumbir nisso daí e lhe aviso na hora que eu conseguir, para que a gente possa realmente conversar. Vou ver se eu pego alguém lá do meu tempo, lá de São Paulo, para a gente fazer isso daí. Tá bom? Perfeito. O Vitor está pedindo aqui, perguntando se poderia ser uma perguntinha. Imagino que seja bem rápida. Tudo bem? Tudo bem. É uma pergunta bem rápida. Na verdade, eu queria saber quais são os critérios que vocês adotam para dizer esse paciente é da neurocirurgia acordado e esse não é. Assim, Vitor, o primeiro olhar vai ser do médico, neurocirurgião, né? E depois ele vai passando para a gente. Eu acabei falando um pouco sobre isso, assim, eu acho que eu usei uns 6 slides para falar sobre isso. Critérios emocionais, cognitivos e de função motora, né? Então, tem tudo isso. A grosso modo, ele conseguiu desempenhar os testes do intraoperatório. Foi uma resposta assim, bem rápida. Ele fez os testes do intraoperatório, ele está apto, né? Pelo neurocirurgião, nós operaríamos todos acordados. É verdade. A gente acabou de ver um exemplo, né? Um paciente, a gente já teve paciente com acusia, né? Com perda auditiva. Um critério... Fenda palatina, que chama aquela? Fenda palatina. Já tivemos, o doutor Lucas, ele é bem arrojado. Eu falo que ele não tem... Eu acho que um critério que eu utilizo... O senhor está falando, Nazareno? Nós estamos falando de glioma, que chegaram para o Vitor, né? Isso, gliomas. Neurinoma do acústico. Agora, semana passada, operei o neurinoma do acústico. São 5 horas de cirurgia. Eu tenho que abrir o ouvido, tenho que ir por dentro do ouvido, tirar o tumor para dentro do ouvido, porque não tem condição de... Ali não tem necessidade de acordar. Mas os gliomas, sim. critério inicial, que é o pontapé inicial, é a gente ver grau de ressecção que a gente estima ser factível, entendeu? Se você vê um glioma de baixo grau, que você estima uma ressecção acima de 80%, e realmente tem características de baixo grau, eu acho que esse é um paciente que, a princípio, a gente vai indicar para uma avaliação cognitiva para ser viável. Se for um glioma de alto grau, a gente é um pouco mais exigente para fazer acordada, né? Eu normalmente, para tentar fazer acordada de alto grau, eu tenho que estimar uma ressecção de 100% da área captante e 80% do flare. E, assim, são critérios que não fui eu que criei, não fui eu que inventei, são os mesmos critérios que o professor Dufour usa. Você pode ver com esses critérios, o professor Nazareno pode perceber que realmente para glioma de alto grau, você estimar uma ressecção de 100% da área captante e 80% do flare, a gente restringe muito os casos que são factíveis de fazer isso. Não pela área captante, mas pelo flare no glioma de alto grau. Eu vou mostrar para vocês, na semana lá de Fortaleza, um glioma de alto grau, do lobo completo frontal esquerdo, com invasão do ventrículo, em que eu fiz a ressecção completa. Está completa, se você olhar a ressonância, tem muito pouco de frontal. Eu consegui deixar a parte de fora de broca, o giro de broca, entrei no ventrículo, tirei a função anterior do corpo caloso um pouquinho, e a paciente não tem déficit nenhum, fala tudo. O doutor Josione estava junto comigo. O senhor me mandou esse vídeo, né?
mandei esse ou foi um de trás? Um enorme occipital? Não, você me mandou esse frontal. Mandei esse frontal? Foi bem bonito, eu vi isso aí. Eu fiquei até orgulhoso que eu vi o Dufour com desse daí operado igualzinho. Rapaz, o negócio está... Tá joia. Gente, muito obrigado e eu vou tentar... Obrigado. As reuniões são maravilhosas. Obrigado pela colaboração de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui nessa tarde, embora nós tenhamos, né, sendo chamado de neurocirurgião, psicologia, neurologista, eu me senti muito à vontade para estar, enfim, trazendo as coisas que a gente vem fazendo, vem estudando. Quero agradecer muito a oportunidade, o doutor Nazareno, as pessoas que estiveram até agora, o doutor Lucas que está aqui. Vou dizer que hoje de manhã eu fiz a apresentação para ele. É um médico de muita paciência, e aí ele sinalizou algumas coisas, eu tentei melhorar, não sei se ainda deu para, né, atingir o nível. Então, muito obrigada mesmo, e estou disponível lá pela rede social, estou disponível pelo Instagram, para a gente estar discutindo, né, a Andrea, sobre o trabalho, e participe de, né, quem sabe a gente marcar de assistir uma neurocirurgia, para estar realmente participando e se aproximando cada vez mais dessa técnica. Juntos somos mais fortes, né? Jovens e tem todo o futuro pela frente. Parabéns para vocês. Eu queria parabenizar você. Estar dentro do hospital é uma conquista, eu passei por isso, foi uma luta, né? 3 anos para conseguir um espaço e montar um serviço de psicologia hospitalar, psico-oncologia. Então, assim, é muito gratificante ver você jovem conseguindo esse espaço. Parabéns. Exato, muito obrigada. É realmente difícil, assim. Até outra vez. Muito amor mesmo. Muito obrigada, boa tarde a todos.